Olá pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos. Que Jesus nos abençoe a todos, tá? Vamos começar, né? Estamos na hora. Vamos convidar a todos para nos acompanharem em pensamento, né? Podemos fazer a nossa prece e nos preparar coletivamente e intimamente para recebermos o auxílio do alto, né? Então vamos fechar os nossos olhos. E vamos alçar voo em pensamento e sentimento, rogando ao querido Mestre que estejais conosco neste momento, que possa, Senhor, derramar as tuas bênçãos sobre os nossos lares, sobre todos nós que aqui estamos, nos ambientes em que nos encontramos, envolvendo a afeição material e a afeição espiritual, para que todos possam ser amparados, os nossos familiares, aqueles com maiores dificuldades, mas também aqueles que estão na vida espiritual, desorientados, aflitos, desesperados, alienados, revoltados, sofridos, que todos eles possam receber a assistência dos enfermeiros, dos médicos, dos atendentes da espiritualidade, trazendo os remédios necessários, os tratamentos, o passe, água fluida e todos os recursos para o alívio, para o consolo e para o início do tratamento na vida espiritual. Assim também nós, Senhor, estamos aqui nos tratando. Também nós, por nossa vez, estamos modificando o nosso interior, acendendo luzes no nosso entendimento e no nosso sentimento, para que possamos estar sempre contigo, sintonizados na frequência da tua paz. Abençoa, Senhor, todos os nomes que estão inscritos na área de texto, sejam também amparados, visitados, orientados espiritualmente, e que a tua luz envolva também todos os irmãos que estão ouvindo este estudo gravado nas várias plataformas, posteriormente, mas que possam também sentir as irradiações dos espíritos amigos nos momentos em que nós paramos para refletir, para estudar, para orar. Muito obrigado por tudo, que as tuas bênçãos possam nos envolver, nos cobrir, nos harmonizar hoje e sempre, Senhor. Que assim seja. Ok, pessoal, vamos então dar sequência, né? Nós estamos aqui na página Espiritismo Brasil Chico Xavier, todas as noites de segunda, terça, quinta e sexta, às 20 horas, fazendo estudo da doutrina espírita, tá? Então, todos que estão chegando, sejam bem-vindos, quem está conhecendo hoje o trabalho, né? Quem estiver precisando de auxílio, vai se acomodando, né? Começa a ouvir o estudo, vai refletindo, vai orando e tenha confiança de que a espiritualidade está nos ajudando, está ajudando a todos nós que estamos aqui, tá? Então, tenha certeza de que as coisas vão melhorar e com a ajuda de Deus nós vamos superar tudo, tá? Então vamos lá, né? Nós vamos dar continuidade ao estudo do livro Missionários da Luz, que é o terceiro livro do André Luiz, do Espírito André Luiz, através do médium Francisco Cândido Xavier. É o terceiro livro da coleção do André Luiz através do Chico, né? Nós temos o Nosso Lar, nós temos os Mensageiros e os Missionários, tá? O Nosso Lar, nós já fizemos o estudo inteiro. Estamos fazendo os Mensageiros de terça-feira e de sexta-feira a gente faz os Missionários da Luz, ok? Então, nesse livro, o André Luiz, que é um médico desencarnado, né, na cidade do Rio de Janeiro, com câncer no intestino, ficou 8 anos nas regiões inferiores da espiritualidade, né, sofrendo, porque
Ele chegou como um suicida inconsciente, né? Então ele está contando os aprendizados que ele está tendo na vida espiritual. Dentre esses aprendizados, ele quis aprender mais sobre a parte mediúnica, sobre as reuniões mediúnicas, mediunidade, né? Então o instrutor Alexandre está ensinando ele, está demonstrando é, alguns aspectos da mediunidade num grupo mediúnico aqui na Terra, né? Numa casa espírita. E eles estão observando esse grupo mediúnico. E terminou a reunião mediúnica é a reunião de contato com o plano espiritual, né? Então terminou a reunião mediúnica e, embora os encarnados estivessem saindo assim, sem achar que teve muito proveito a reunião, né? Os espíritos estavam todos muito felizes, os amigos espirituais, né? E o Alexandre falou assim, olha, nós tivemos muito trabalho contra o vampirismo, né? E aí o André Luiz ficou, pô, o vampirismo, né? O que que é o vampirismo, né? O André Luiz viu aquelas bactérias, né? Aqueles seres minúsculos, obscuros, em cada pessoa, em regiões diferentes, conforme o problema de cada pessoa, né? Então, o rapaz que tinha problema na área sexual, que tinha uma fixação, uma compulsão na área sexual, o André Luiz percebeu que havia uma colônia ali de seres obscuros, né, microscópicos ali, como se fossem bacilos psíquicos, né, na região genital. Um senhor que estava com problema de alcoolismo, né? Então, em várias partes do organismo, ele percebeu a presença desses bacilos destruidores também, né? Uma senhora que tinha problema de comer demais, ele percebeu também que o organismo dela, o estômago e vários órgãos, ele também estavam repletos dessas entidades minúsculas, né? Absorvendo as energias vitais, né? Então, o André Luiz ele ficou curioso. Eu estou só fazendo uma introdução aqui para quem está chegando agora para sintonizar. O André Luiz ele ficou curioso. Puxa vida, né? Como é que surge? Como é que surgem esses seres microscópicos ali? Como é que acontece essa contaminação? Como é que é o início disso, né? E aí o Alexandre está explicando, né, para o André Luiz como é que começa esse contágio com esses bacilos psíquicos, né? Então nós estamos nesse momento aqui em que eles estão conversando a respeito disso, tá? O Alexandre está lembrando para ele, né? No último estudo a gente analisou isso, né? O Alexandre estava falando para ele, ó, aqui na Terra o bacilo de Hansen, da hanseníase, ele tem preferência, né, no organismo para certos lugares, tal, aquele que atinge a tuberculose, que atinge os pulmões, né, e outros atingem outras áreas. Então há uma certa preferência de certos bacilos em determinadas regiões do nosso organismo, né? E no perispírito, que é o corpo do espírito, também, né? Esses bacilos psíquicos também se alojam em determinadas regiões, conforme o nosso problema, conforme as nossas debilidades, tá? E os nossos hábitos, certo? Então vamos lá, né? Capítulo 4, vampirismo, né? Quase sempre, diz o Alexandre, né? O instrutor Alexandre lá. Quase sempre o corpo doente assinala a mente enfermiça. Quase sempre, né? O corpo doente assinala, demonstra, reflete a mente enfermiça. Tá? Porque aí tem uma relação, né, da mente com o corpo, né? Os maus hábitos, os sentimentos obscuros e pensamentos desalinhados podem levar à debilidade orgânica, né? Mas nós temos também uma questão ambiental, nós temos também uma questão de desgaste normal do organismo, né? Que não necessariamente que a mente esteja enfermiça. Por isso que ele fala quase sempre, né? É muito frequente, mas tem situações em que não é exatamente isso.
A organização fisiológica, segundo conhecemos no campo de cogitações terrestres, não vai além do vaso de barro do corpo físico, né? Dentro do molde pré-existente do corpo espiritual. Quer dizer, aqui na Terra, a gente acha que é só o corpo físico, né? Acabou o corpo, acabou a vida, né? Só que para a visão espírita, para a visão dos espíritos que nós estamos vendo aqui, nós temos um corpo energético, nós temos o perispírito, ou corpo espiritual, que acompanha a gente após a morte. Né? E nós continuamos a ter um corpo, só que é um corpo espiritual, né? Certo? O Sérgio colocou, como fazer a purificação espiritual na minha casa? Estou precisando muito. Então, você participando de estudos assim, Sérgio, você já vai ajudando a equilibrar o seu ambiente, tá? Você vai orando com a gente. A gente fica 1 hora aqui estudando aspectos espirituais, dando sugestões, né? Trazendo conceitos sobre Jesus, o Evangelho. Muito importante a gente orar, muito importante a gente ler o Evangelho, pelo menos 1 vez por dia, né? Algumas vezes por semana, tá? Isso vai ajudando a equilibrar o nosso ambiente, tá bom? Inclusive, até já adiantei para vocês, né? Na semana passada até falei sobre isso, né? Que o maior antídoto contra o vampirismo, né? O maior antídoto que a gente vai ver aqui, inclusive no livro, é a oração. A oração é o maior fator de higiene, de limpeza, para desinfetar, vamos dizer assim, né? Para fazer a higiene do nosso ambiente, seja o nosso ambiente mental, energético, né? Ambiental do nosso ambiente, melhor remédio é a oração, tá? Então isso já dá até para a gente adiantar de novo aqui, né? Atingido o molde em sua estrutura pelos golpes das vibrações inferiores, o vaso refletirá imediatamente. Então, o que o Alexandre está dizendo? Ó, atingido o molde. Qual que é o molde? O molde é o perispírito. Tá? A matriz é o perispírito. É o corpo espiritual. A forma física, né, vai ser o resultado final do molde. Então imagina que você tem a forma. Quem gosta de fazer bolo, né? Você pega a forma lá, pega a forma, pode ser quadrada, redonda, né? Você vai fazer um bolo, tá? A forma é o perispírito. A massa é a matéria. Então, a forma do bolo vai ter a forma da forma, não vai, né? A forma do bolo, ou seja, a forma do corpo material, vai ter a forma da forma. Qual que é a forma? É o perispírito. Tá? Então, se nós prejudicamos a mente, se nós prejudicamos os campos do perispírito, nós podemos prejudicar essa forma que é o perispírito, né? E ela pode estar amassada, por exemplo. Ela pode estar quebrada, né? E aí o resultado final desse bolo aí do corpo, né, da massa do corpo ali que vai colocar no forno, o resultado final vai ser negativo, né? Você vai ter falhas ali no bolo, entendeu? Então, o nosso corpo apresenta problemas porque a matriz, que é o perispírito, está com certos problemas, certas desarmonias, né? Ok, pessoal? Daí vou usar a forma de coração para fazer um bolo, né, daí? Tá certo. O Pablo, né, falou em forma de bolo, a Larissa já se animou. É, isso aí, né? Chama atenção mesmo, né? Um bolo bem gostoso, de chocolate, com leite condensado dentro, né? Vou mudar de assunto, né? Senão começa a dar vontade. Ai, ai.
Então, vocês entendem, pessoal? Atingido o molde, o perispírito em sua estrutura, pelos golpes das vibrações inferiores. Então você fica cultivando viciações, pensamentos fixos, negativos, conceitos inferiores, né? Ilusórios. Você fica cultivando energias negativas, né? Então é como se ficasse golpeando o perispírito na sua estrutura energética. E aí o corpo acaba refletindo, né? Essa desarmonia, tá? Compreendi onde o instrutor desejava chegar. Entretanto, as suas considerações relativas às novas expressões microbianas davam ensejo a certas indagações, né? O André Luiz estava ainda com dúvidas aqui, né? Como encarar o problema das formações iniciais? O André Luiz está querendo saber como é que começa isso aí, Alexandre, o instrutor Alexandre. Como é que começa aí essa contaminação? É a gente que produz esses bacilos? A gente pega em algum lugar? Como é que começa? E o André Luiz estava cheio de dúvidas, né? Enquadrava-se a afecção psíquica no mesmo quadro sintomatológico que conhecera até então, para as enfermidades orgânicas em geral? É do mesmo jeito que acontece na matéria? É do mesmo jeito lá e aqui? A gente tem certos bacilos que é tocando nas pessoas, através da saliva, através do que pega? Ou desenvolve porque já está na gente, a gente sabe, a nossa boca tem várias bactérias, de repente, num momento de depressão, de desequilíbrio, algumas coisas começam a desenvolver, né? Aí surge lá uma herpes, né? Como é que é esse processo de desenvolvimento dessas bactérias psíquicas aí? A gente pega de alguém ou já está dentro da gente? Como é que é esse negócio, né? Ele quer saber em comparação à matéria, né? Haveria contágio de moléstias da alma? E seria razoável que assim fosse na esfera onde os fenômenos patológicos da carne não mais deveriam existir? Né? Ele está perguntando, né? Acontece contágio de moléstias da alma? Porque não tem mais os contágios do corpo físico, porque não tem mais o corpo físico. Mas tem contágio da alma, uma alma contagiar, né? Ou a outra com coisas negativas, vamos dizer assim, né? E ele está pensando assim, mas como é que acontece isso se os fenômenos patológicos da carne não estão mais na carne, porque a gente não tem mais um corpo de carne no plano espiritual, né? Então ele tá ali, a cabeça dele tá dando volta, né? A cabeça dele tá dando volta aqui. E a gente vai também junto tentando entender, né? É muito importante essas dúvidas dele, né? Porque a gente também vai entendendo, né? Virchow disse que o corpo humano é um país celular, onde cada célula é um cidadão, constituindo a doença um atrito dos cidadãos, provocado pela invasão de elementos externos, né? Uma das visões aí da questão da saúde, né? E da desarmonia, da patologia, né? No microcosmo aí do nosso organismo, né? Como se o nosso... Aqui é o André Luiz que está lembrando, né, das teorias, né? É como se o nosso corpo fosse um país e a doença fosse advinda do atrito das células umas com as outras, tal, né? Através da invasão de elementos externos, né? De fato, a criatura humana, desde o berço, deve lutar contra diversas flagelações climáticas, entre venenos e bactérias de variadas origens. Como explicar agora o quadro novo que me defrontava os escassos conhecimentos? Né? Quer dizer, como entender agora, né? Porque ele está comparando com a matéria, mas ele não tem elementos no campo do espírito para, né? Ah, Deus, será que estes vírus, né, seria pelos vícios, né?
esses que o André Luiz está vendo aqui, esses micro-organismos aqui. Então, é o que o Alexandre estava explicando, né? É o que ele já falou, algumas coisas. Então, dependendo das nossas criações mentais, nós acabamos desenvolvendo, né, em nós esses micro-organismos, né, advindos do pensamento, da matéria mental deletéria, né? E também da convivência com seres que vibram nesse tipo de vício também. Aí você vai ter, conforme o tipo de problema, você vai ter companhias específicas que compartilham tipos de bacilos específicos, né? Entendeu? Então, conforme os gostos que nós tenhamos, as preferências, os ambientes que a gente frequente, o tipo de produção que nós mesmos criamos, nós também compartilhamos, né, com espíritos em ambientes, né, onde esse tipo de bacilo se propaga, entendeu? Então, Ana Espina, o que é deletérias? Deletérias são obscuras, são prejudiciais, energias destrutivas, entendeu? Deletérias, né? Miasmas, né? Energias destrutivas, né? No campo das energias do espírito, né? Certo? Ok? Então, então vamos lá, né? Continuando aqui, né? Não sopitei a curiosidade, eu não segurei a curiosidade. Recorrendo à admirável experiência de Alexandre, perguntei: ouça, meu amigo, como se verificam os processos mórbidos de ascendência psíquica? Quer dizer, esses que a gente está estudando agora na vida espiritual. Como é que acontecem esses processos patológicos aí? Estou tentando entender, né? O André Luiz está perguntando para Alexandre, né? Não resulta não resulta a afecção do assédio de forças exteriores? Quer dizer, essa doença, essa contaminação é por causa do assédio de forças exteriores? São outros espíritos que assediam e contaminam? Como é que funciona isso, né? Em nosso domínio, como explicar a questão? É a viciação da personalidade espiritual que produz as criações vampirísticas ou estas que avassalam a alma, impondo-lhe certas enfermidades? Vocês estão entendendo a questão básica aqui que ele está pegando? Quer dizer, é a gente que produz, desenvolve essa contaminação ou ela vem de fora? Na verdade, é uma coisa e outra, tá, pessoal? É uma coisa e outra. Acontece as duas coisas, tá bom? A gente vai ver aqui que acontece as duas coisas. Nós estamos o tempo todo pegando as energias, absorvendo as energias que nos chegam, e nós estamos o tempo todo metabolizando essa energia e produzindo a nossa própria matéria mental, que pode ser radiante, que pode ser luminosa, que pode ser sublimada pelas criações positivas da nossa mente, da nossa criatividade, ou nós podemos lançar de nós formas atormentadas com energias deletérias, que é feita desses micro-organismos destruidores. As formas atormentadas que a gente cria, as formas pensamento, elas são produzidas na base desses micro-organismos destrutivos. É isso, entendeu? Então, quando a gente vai tomar passe, você vai na casa espírita, na sala de passe, né? A musiquinha suave, aquele ambiente, né? Aquela penumbra, aquele ambiente tranquilo, os médiuns que vão aplicar o passe estão ali já posicionados, orando, vai entrar de 4 em 4, 5 em 5, 10 em 10, né? Quando eles começam a irradiar as energias saudáveis, vai se desfazendo essas formas pensamento em torno de nós, vai se limpando os centros energéticos, os chakras,
Até mesmo os órgãos, nosso coração, às vezes está com uma nuvem escura de energias, de seres microscópicos ali, bacilos mentais, contaminando o coração, contaminando o estômago, contaminando os rins, a região genital, o cérebro, dependendo dos reflexos no perispírito e no corpo físico do tipo de coisa que você está mantendo, do tipo de tormento que você está mantendo. Excessos de preocupações também produzem bacilos específicos. Entendeu? Você ficar excessivamente preocupado, você também fica produzindo bacilos específicos do tormento das preocupações. Assim a raiva, assim o medo cultivado, a angústia cultivada, né? As tristezas cultivadas, tudo isso é contagioso. Tudo isso é contagioso. Tudo isso produz micro-organismos que podem ser muito prejudiciais e contamina as pessoas. Quer ver uma coisa altamente contagiosa? É o medo, né? Até o André Luiz, no nosso lado, os espíritos falam sobre o medo, o problema que é o medo. Altamente contagioso. Né? Mas também a irritação é contagiosa. E, né? As coisas boas também são contagiosas. A alegria é contagiosa, né? Entendeu? A bondade também contagia. A caridade é contagiosa. Só que aí no caso é um contágio bom, né? É uma irradiação, né? É uma irradiação boa que impregna as pessoas de uma forma boa. As pessoas que se sintonizem com essas coisas boas, elas vão receber essas energias que são estimulantes das coisas boas. E aí terá um efeito saudável, positivo, né? A Yara, quem não sente medo? Aqui a questão não é quem não sente ou quem sente. Aqui nós não estamos falando de coisas que só uma pessoa sente e as outras não. Todos nós temos todos esses sentimentos aqui que a gente fala. Todos nós temos todos esses desequilíbrios, às vezes um maior do que o outro, às vezes um menor do que o outro, né? Todos nós temos certas propensões a vários desequilíbrios, entendeu? A questão, o medo para nós, ele tem a sua função. Ele tem a sua função até de preservação da nossa vida. A pessoa que absolutamente não tem medo de nada é um perigo, né? Porque passa o sinal fechado, sem medo de morrer, sem medo, ele acaba fazendo, né? Então, é natural que a gente tenha em proporções menores algumas coisas que até fazem bem pra gente, né? Agora, o problema são os medos patológicos, entendeu? Fica nervoso. Quem de nós não fica nervoso? Quem de nós não fica irritado? Quem de nós não, né, não fica inseguro? Quem de nós não fica desanimado? Todos nós, entendeu? Só que a gente vai administrando e a gente percebe que a gente está entrando em certos sentimentos, em certas atitudes. Peraí, deixa eu sair disso aqui, deixa eu fazer uma prece, porque eu percebo o que está ocorrendo comigo e eu administro isso para eu sair desse sentimento, dessa emoção, entendeu? Então, ali o medo vira pânico se não cuidar, exatamente, então, Mas a gente pode ir administrando através da razão, né? A gente pode usar os instrumentos que a gente tem, tá? Mas tudo isso aqui a gente tem, em menor quantidade ou maior quantidade. A questão é a gente administrá-los, né? De um modo saudável, de um modo razoável, né? Para nosso equilíbrio, tá? Ok? Então vamos lá, né? Então é a gente que produz ou vem de fora, né? Aí o André Luiz continuou perguntando, nesta última hipótese, de vir de contágio externo, poderíamos considerar a possibilidade do contágio? O orientador ouviu-me atencioso e esclareceu. Primeiramente a semeadura, depois a colheita. E tanto as sementes de trigo como de escarracho
encontrando terra propícia, produzirão a seu modo e na mesma pauta de multiplicação. Tanto as boas sementes quanto as más sementes, encontrando ambiente propício, terra propícia, vão acabar produzindo, tanto o joio quanto o trigo vão acabar produzindo, né? Na mesma pauta de multiplicação. Tá? Então, primeiro a semente, depois a colheita, né? Então, o que, que a gente cultiva no campo íntimo? É a semeadura. O que, que a gente cultiva? Quem pensa, cria. Quem cria, irradia. Quem irradia, sintoniza. E quem sintoniza, atrai. E se você atrai, você vai atrair seres que vão trazer mais daquilo que você está cultivando. Então vão trazer mais contágio para você e aí você vai potencializar aquilo que você já estava cultivando e aí fica mantendo esse ciclo aí, esse ciclo vicioso, certo? Quem pensa cria, quem cria irradia, quem irradia sintoniza e quem sintoniza atrai. E atraindo, nós acabamos nos contaminando. Mais ainda, tá? Lógico que tudo começa onde? Tudo começa dentro de nós. Dentro de nós que está a saúde ou a doença. Dentro de nós que está o começo de tudo. É o que nós cultivarmos. Entendeu? Então a colheita será correspondente às sementes que eu lançar na terra do meu campo mental, do meu campo sentimental. Tá? Ok? Faz sentido, pessoal? Assim as boas sementes como as más sementes, tá? Se você cultivar coisas boas, você vai irradiar coisas boas, vai sintonizar com seres e coisas positivas, vai atrair, e a presença desses seres positivos, eles vão te impregnar com mais elementos positivos, com mais sementes do bem que você vai receber no teu campo mental, no teu campo sentimental. E aí mantém mais ainda o processo, né, de melhoria, tá? Nessa resposta da natureza ao esforço do lavrador, temos simplesmente a lei. Você está observando o setor das larvas com justificável admiração. Tá? Você vê, Jesus, né, no capítulo 4 de Marcos, né, quando ele fala da parábola do semeador. O semeador saiu a semear e tal. É isso aqui, pessoal. Jesus fala assim, aqui que eu vou comparar o reino dos céus. Eu vou comparar a um agricultor que lançou a semente na terra e foi dormir e passou um dia e uma noite e outro dia e outra noite e quando ele menos espera, a semente germina, porque a terra por si mesma frutifica. Ele fala que o reino dos céus é assim, né? Nasce da coisa pequenininha, mas que você vai cultivando, a semente pequenininha. Assim são as coisas boas e assim são as ruins. Elas começam com coisa pequenininha. Por isso que a gente precisa tomar cuidado com as pequenas coisas, porque é através delas que a gente se liberta ou através delas que a gente se aprisiona, né? Se você semeia um ato, você colherá um hábito. Você semeia um hábito, você colherá um caráter. Semeia um caráter, você vai colher um destino. Tudo começa do ato, que você vai repetindo, vai virando um hábito, né? A soma dos hábitos vão dando o nosso jeitão de ser, nosso padrão vibratório, né? As nossas atitudes, nosso modo de viver, e aí você tem o resultado, é o nosso destino. É o resultado final dos atos, né? Que a gente cultiva. Certo?
Não tenha dúvida, nas moléstias da alma, como nas enfermidades do corpo físico, antes da afecção existe o ambiente, né? Olha que interessante, né? Antes da afecção existe o ambiente. Então, o ambiente interno nosso, né? O ambiente interno, mente, sentimento, as nossas vibrações. Por isso que nós temos que muito mais trabalhar para fortalecer o nosso ambiente interno, do que a gente ficar combatendo externamente. A gente tem um dilema na saúde, né? Que é ou a gente fica combatendo as doenças de fora para dentro, ou a gente trabalhar por fortalecer de dentro para fora, né? Em termos de saúde, nós temos ainda muito trabalhado de fora para dentro, muito pouco de dentro para fora. Lógico que as coisas se complementam, né? Uma perspectiva mais ampla, né, de saúde coletiva, de, né, saúde pública e tal, mas precisamos mais fortalecer o ambiente interno. Precisamos mais fortalecer a nossa mente, as nossas emoções, sentimentos, né, para que a saúde ela seja um reflexo de uma melhoria do ambiente interno, não permitindo tanta contaminação, tanta, né? E isso principalmente no campo moral. Principalmente no campo moral, né? Porque é onde a gente mais se desestrutura, né? Onde a gente mais se desestrutura, né? Na nossa vida moral, né? É aprender a domar os instintos, ter uma vida mais espiritualizada, menos terra a terra, menos primitiva. Isso significa melhoria moral, né? A qualidade de ganho de existência, né? Uma qualidade de conduta, né? Então, isso nos fortalece. É a presença de Deus em nós, é a presença do amor em nós, a presença do equilíbrio em nós, né? Então, isso nos fortalece. Isso nos ajuda a nos manter mais saudáveis, né? Certo, pessoal? Ok? Tá ficando claro, pessoal? Tranquilo, hein? Né? Né? Então, não tenha dúvida, nas moléstias da alma, como nas enfermidades do corpo físico, antes da afecção existe o ambiente. As ações produzem efeitos. Os sentimentos geram criações. Os pensamentos dão origem a formas e consequências de infinitas expressões. Os pensamentos, as palavras, né? Então, quando a gente lança de nós, né? O homem bom tira as boas coisas do bom tesouro do seu coração. O homem mau tira as más coisas do mau tesouro do seu coração. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Né? Aí Jesus falava: vós vos preocupais muito com a limpeza do prato e do copo. E o vosso coração está repleto de rapinas. Vós sois sepulcros caiados, brancos por fora e por dentro cheios de podridão. O que fez o exterior também não fez o interior, né? Não é o que entra pela boca que macula o homem, mas é o que sai da boca, né? O que entra pela boca passa pelo ventre e é lançado fora, como Jesus falou. Mas o que sai da boca procede do coração. Isso é que macula o homem, né? Então, é exatamente aqui a expressão do que o Alexandre está falando aqui. Exatamente a expressão da conduta nossa, dos pensamentos expressos, das palavras expressas, né? Certo, pessoal? Que pode produzir saúde ou pode produzir doença, não é? É o que a gente cultivar, ok? Tá claro, pessoal? Acho que tá travando aqui os comentários. Vocês desculpem se eu não estiver respondendo vocês, mas é que tem dia que ele começa a travar aqui, tá?
Vocês participam muito mais do que começa a aparecer para mim aqui. Ok? Tranquilo, né? Então vamos lá. Em virtude de cada espírito representar um universo por si, né? Cada pessoa é um universo. É isso que ele está dizendo aqui, ó. Em virtude de cada espírito, cada ser, né? Cada espírito representado um universo por si. Cada pessoa é um universo, né? Cada um de nós é responsável pela emissão das forças que lançamos em circulação nas correntes da vida, né? Cada um é um universo, cada um está dentro de uma certa bolha de realidade, de crenças, de verdades, de desejos, de sonhos, de expectativas. Cada um é um universo. E cada um lança de si e é responsável pela emissão das forças que coloca em circulação nas correntes da vida, né? Que então nós somos responsáveis. Se a gente compartilha, né, nas correntes da vida, a gente compartilha pensamentos, sentimentos, palavras, energias, né? Nós somos responsáveis por tudo que nós irradiamos, tá? E isso terá um efeito, terá um retorno sobre nós. É isso que ele está dizendo. A cólera, a desesperação, o ódio, o vício oferecem campo a perigosos germes psíquicos na esfera da alma. Estão vendo? Né? A cólera, a desesperação, o ódio, o vício, qualquer que seja ele. E aqui muitas outras coisas, como eu já falei, algumas outras, né? Oferecem campo a perigosos germes psíquicos na esfera da alma. Coisas que a gente ainda nem supõe, né? Por desconhecimento aqui na matéria, né? Mas que geram contaminações terríveis na população, nas famílias, gerando crises de pânico, de depressão, de ansiedade, de angústia, de suicídio, de fobias, né? Tudo que a gente tem vivido hoje, né? Então isso que a gente está falando são contaminações e contaminações massivas, assim, massivas, né? São ondas de vibrações que percorrem o planeta aí, né? Não é só no Brasil, em qualquer lugar, arrastando multidões às doenças, né? Aos desequilíbrios, e acaba sendo o resultado do que cada um cultiva, né? Do que cada um cultiva. Certo? A Semibretas, ouvi que a fibromialgia é a mediunidade não trabalhada. Procede? A fibromialgia é diagnosticada, né, como tal, dentro dos padrões médicos aí que a gente conhece, assim como outras dificuldades, pode refletir a capacidade da pessoa sentir presenças. A pessoa pode ter um quadro de fibromialgia bem caracterizado dentro dos diagnósticos aí, mas muito frequentemente a gente vê também pessoas que têm muita mediunidade e que aumenta muito, potencializa muito a fibromialgia. As dores que a pessoa sente, às vezes com a aproximação de certos espíritos, né? Então, se a pessoa não trabalha com uma mediunidade que ela tenha, e às vezes ela tem um quadro propício à fibromialgia, se aproxima um espírito que morreu acidentado, por exemplo. Está lá tudo quebrado, trazendo o corpo ainda espiritual, né? Todo ainda problemático ali, sentindo dores e tal. Nossa, a pessoa que já tem predisposição à fibromialgia, ela pode sentir tudo aquilo, entrar numa crise e precisar de remédio, e precisar de atendimento, né? Então pode sim, alguma pessoa que tenha mediunidade se beneficiar muito com a prática da mediunidade, muitas vezes melhorando o seu quadro de fibromialgia. Pode ser até que não suma o quadro, mas pode ser que seja muito mais fácil administrar o quadro de fibromialgia, assim como qualquer outro problema
que tenha origem física e que esteja diagnosticado, né? Tem algumas coisas que são tão de origem mediúnica que às vezes a pessoa começa a trabalhar mediunicamente e some o problema, né? Porque aí no caso era totalmente mesmo de origem mediúnica, tá? Mas nem sempre é assim, tá? Então cada caso é um caso e tem que ser analisado individualmente, né? O desenvolvimento aí da doença e também as possíveis melhoras, né? Conforme a prática mediúnica, né? O mesmo a terapia energética, né? Na casa espírita, o passe, pode ajudar muito em muitos casos, tá? Certo? Então, aqui a gente está vendo alguns exemplos, né? Cólera, desesperação, ódio, vício, né? Que oferece campo aos germes psíquicos na esfera da alma, né? E qual acontece no terreno das enfermidades do corpo, o contágio aqui, no plano espiritual, é fato consumado. É real, é um fato. Desde que a imprevidência ou a necessidade de luta estabeleça ambiente propício entre companheiros do mesmo nível, né? Então, se você é chamado a conviver num ambiente em que as pessoas se assemelham a você, ou você, por invigilância, acaba procurando ambientes, né? Por invigilância, por descuido, por uma certa negligência, né? Dando expressão a questões mais instintivas, mais primitivas, né? Então você busca os ambientes voltados para o sexo, comércio do sexo, por exemplo, né? Então você está dando margem, você está dizendo, eu estou em busca dessa vibração e você vai encontrar espíritos que vibram nessa faixa, a do comércio do sexo, do comércio das energias sexuais. E aí você tem pessoas e desencarnados, espíritos e encarnados que estão dentro desse comércio das emoções sexuais. Então, certas energias, certas presenças, né, com fixação no campo sexual, elas já vivem nesse ambiente. Certas expressões microbianas já vivem nesse ambiente. Então você vai procurar sarna para se coçar, né? Vamos dizer assim. Você vai procurar sarna para se coçar, né? Você vai procurar. E você, se você está indo, é porque você está demonstrando sintonia com ambientes assim. Entendeu? Então, o contágio, né? E aí o contágio tanto de energias quanto uma maior propensão a doenças físicas características deste universo, dessa faixa, né? As doenças sexualmente transmissíveis, né? Entendeu? Então você tem uma questão eminentemente material, mas acompanhada também de energias, de presenças, né? De bacilos, né? De micro-organismos que vão contaminar a pessoa em vários aspectos aí, tá? Aí o Sérgio, e como mudar isso? Mudar o modo de buscar as coisas. Mudar os ambientes de busca. Você pode buscar criar um relacionamento com alguém, buscar estruturar afetivamente uma relação com alguém, né? Com sentimento, com carinho, com respeito, com equilíbrio, né? Você pode ir estruturando uma relação com alguém e pode vir a ter relação com essa pessoa, pode vir a construir uma vida com essa pessoa, né? Então, o problema é que as pessoas, elas muitas vezes não querem criar nenhum vínculo e querem apenas viver as emoções sexuais e vão buscar então ambientes onde isso é a tônica, né? A prática comum, né? Então aí você vê uma porção de pessoas atormentadas, né? Por essa busca tormentosa, né? Certo?
Então é preciso uma mudança, uma revisão de pensamentos, de conceitos, né? Uma revisão de buscas, entendeu? Mas isso também é uma questão que também o dinheiro, né? Os excessos da ambição também pode levar a pessoa a ambientes e a grupos e a pensamentos onde se cultua o tempo todo a obsessão pelo dinheiro, né? Ou pelo prazer, né? Pelas diversões, pelos jogos, ou pelo. Aí você tem gosto para tudo, você tem conforme, né? As fugas, né? Os exageros, as fixações, aí é para os gostos variados aí, né? Entendeu? Então, aí cada um tem que fazer uma análise, né? Onde que eu estou colocando o meu tesouro? Onde que eu estou colocando o meu coração? Onde que eu estou me fixando? Onde que eu estou investindo a minha energia, minha expectativa, meu tempo, né? Onde que eu estou criando vínculos? É na prática da caridade, na prática do bem, é no estudo, grupos saudáveis de estudo, é na casa espírita ou algum outro templo, né? Ou no lazer saudável, com a família, com experiências positivas. Onde é que eu estou distribuindo a minha energia vital? Onde é que eu estou semeando, né? A minha amizade, o meu carinho. Ok, pessoal? Então depende disso. Onde é que eu estou investindo as minhas forças vitais? Inclusive a minha mediunidade, porque em qualquer lugar a gente é médium. A gente não é médium só no centro, né? Se você vai na região lá no prostíbulo, você é médium também lá. E vai sentir muita coisa ali também, né? Então é algo para gente repensar, né? E fazer as mudanças se a gente quiser, de fato, ter uma saúde mais consistente, né? Uma saúde mais integral, né? Espiritual, energética, física, né? Vamos continuar? Temos tempo ainda? Tem mais um pouquinho, né? E qual acontece no terreno das enfermidades do corpo, o contágio, aqui eu já falei, né? Tá, vamos lá, vamos para a próxima. Naturalmente, no campo da matéria mais grosseira, essa lei funciona com violência, enquanto entre nós se desenvolve com as modificações naturais. Não tem certas contaminações aqui na matéria que elas se desenvolvem com violência. Elas se propagam rapidamente, o corpo logo manifesta certo desajuste. Muitas vezes no campo espiritual é um pouco diferente esse contágio e esse desenvolvimento, tá? Até porque lá ninguém vai morrer lá por causa dessa doença, né? Já está no plano espiritual. Mas aqui, dependendo da doença, a gente pode morrer, né? Até rapidamente, dependendo, né? De certos contágios, né? Aliás, não pode ser de outro modo, mesmo porque você não ignora que muita gente cultiva a vocação para o abismo, né? Então, olha que coisa, né? Você não ignora que muita gente cultiva a vocação para o abismo. O que que ele está dizendo? Que muita gente gosta de andar na corda bamba. Muita gente gosta de brincar com coisa séria. Viver perigosamente. É isso que ele está dizendo. Muita gente gosta de brincar na beira do abismo, né? Se expõe demais em práticas, em ambientes, em convivências, em emoções, em atitudes, em vícios, em hábitos, se expõe demais a riscos constantes. Às vezes durante um longo período, às vezes durante a vida inteira. Dá um trabalho para os espíritos amigos, né? Dá um trabalho
pro espírito protetor, né? Pro anjo da guarda que tem que fazer um turno de revezamento lá. Tem que estar trocando de espírito protetor. Como é que é? 12 por 48, até aqueles turnos de revezamento. Um só não aguenta, não. Ai, ai, não é? A pessoa se expõe tanto, é tanto perigo, né? Entendeu? Então, a gente não precisa dar tanto trabalho assim para os espíritos, né? Basta a gente ser um pouquinho mais cuidadoso, né? Né? Amar mais a vida, cuidar mais do corpo, não apenas na busca do prazer, né? Atormentado, mas do cuidar, zelar pelo corpo, né? Zelar pela qualidade das vibrações. Porque se nós não nos cuidarmos, nós acabamos nos contaminando, né? Com pessoas, com energias, com presenças, com ambientes que não precisaríamos. Bastaria que a gente selecionasse melhor o que a gente está buscando. Né? Jesus falou: buscai e achareis. Né? Pedi e dar-se-vos-á, batei e se abrirá. Tanto para as coisas boas quanto para as ruins, né? Então a gente não precisa ficar andando ali é, beirando o abismo, né? Manter mais distância é melhor, é mais saudável, né? Cada viciação particular da personalidade produz as formas sombrias que lhes são consequentes. E estas, como as plantas inferiores que se alastram no solo, por relaxamento do responsável, são extensivas às regiões próximas, onde não prevalece o espírito de vigilância e defesa. Olha que interessante, né? Esse parágrafo aqui é sensacional, né? A comparação que o Alexandre fez, né? Então vamos analisar só ele, aí a gente finaliza por hoje, né? Olha só, cada viciação particular, cada um tem os seus problemas, né? Cada um tem que analisar. Cada viciação particular da personalidade, né, de nós mesmos, produz formas sombrias que lhes são consequentes do que a gente cultiva, né? Cada viciação que a gente cultiva produz formas sombrias que são a consequência desse cultivo, né? E como as plantas inferiores, né, que se alastram no solo, as pragas lá que entram no jardim, entram no terreno, que dá um trabalho para você arrancar, para você tirar, né? Como aquelas plantas inferiores que se alastram no solo. Por relaxamento do responsável. Quem que é o responsável? É a gente mesmo. Então, se a gente é negligente, se a gente não está se cuidando, a gente deixa se alastrar essas pragas dentro de nós. Certo? A gente deixa se fixar, se alastrar, esparramar dentro de nós. É quando a coisa pega e vai crescendo e vai aumentando, o problema vai se tornando mais grave ao longo do tempo. Não é? E crescendo dentro de nós, essas pragas, essas plantas inferiores, elas podem atingir as outras regiões próximas. Isso quer dizer, a gente pode influenciar as pessoas ao redor. A gente pode contaminar as pessoas, seja pelo exemplo, né, pela indução, né, pela pressão, né, pela manipulação, você pode influenciar e contaminar essas ervas daninhas que a gente vai cultivando por negligência. Aquilo vai crescendo e vai transbordando de nós, podendo pegar os filhos, contaminar a esposa, marido, contaminar os amigos. Mas quando essas pessoas se contaminam? Quando elas também não são vigilantes e não se defendem.
entendeu? Quando elas também não são vigilantes, não se defendem. É lógico que, por exemplo, em termos de filhos, né? Quanto menor os filhos, mais responsabilidade nós temos. Por quê? Porque eles estão mais sob as nossas supervisões, sob o nosso cuidado, proteção. Quer dizer, se a gente que deveria proteger, nós estamos cultivando essas ervas daninhas em nós, imagina como é que vai se comprometer uma proteção que a gente teria que dar para nossa família, não é? Vocês compreendem? Né? Por isso que evangelho no lar é proteção, é defesa. Defesa para os pais, defesa para os filhos, é defesa do ambiente, é proteção, é, é distribuição de medicamento da alma, é distribuição de princípios saudáveis do Evangelho, que funcionam como medicamentos preventivos dos vários problemas da alma, da cólera, do desespero, né? Da falta de fé, da descrença, do materialismo, das buscas desenfreadas do prazer, da drogadição, do alcoolismo, né? Certo? Né? Então, quando a gente investe, né? Quando a gente investe nessa medida profilática, nessa medida preventiva, né? Quando a gente investe nisso, nós ajustamos o ambiente, nós limpamos o ambiente, né? Nós equilibramos o nosso ambiente interno e o nosso ambiente familiar, doméstico, tá? Então, isso é ao longo do tempo, pessoal, ao longo dos anos, ao longo das décadas, é maravilhoso, maravilhoso, né? Isso pode nos prevenir séculos de sofrimento. Isso pode nos livrar de séculos de sofrimento. Se a gente souber cultivar isso, né, com os familiares, estimular as boas sementes no coração dos filhos, nas mentes deles, né? Os princípios saudáveis, né? Isso pode nos poupar séculos de sofrimento, séculos de amargura, de tristeza, né? Tá? Ok? Então é isso, né, pessoal? Vamos dar uma paradinha aqui. Aí semana que vem a gente continua com esse capítulo, né, que ainda vai um pouquinho mais longe aí. Mas vamos devagarzinho, porque vocês percebem que é uma leitura mais densa, né? Uma leitura mais densa. A gente tem que estar digerindo melhor, porque senão não dá pra gente passar correndo, não, senão a gente não aproveita nada, né? Tá? Então vamos devagarzinho aí, né? Então vamos fazer a prece, né? Pra gente finalizar. Senhor Jesus, muito grato, Senhor. Nós estamos novamente por terminarmos mais um estudo que André Luiz nos trouxe, trazendo pensamento que flui de esferas mais elevadas, onde o amor, onde a paz, onde a luz, onde a fé, onde a esperança, a caridade, a compreensão, a doçura, a fraternidade imperam nos corações, nas almas, nas mentes, nas energias, nos ambientes. Essas energias, nesses momentos, que são raros na nossa vida, momentos de paz em que nós paramos para nos elevar, essas forças caem sobre nós como uma cascata de bênçãos, um jorro de luz, limpando-nos perispírito, harmonizando as nossas energias, libertando-nos das energias deletérias, limpando os nossos centros energéticos, desintoxicando as nossas células do corpo e do perispírito, limpando o nosso sistema nervoso para que ele funcione com o equilíbrio necessário, com o bom funcionamento, com a clareza,
com a fluidez, de uma forma cristalina, para que possa refletir o brilho do alto em cada pensamento, em cada sentimento cultivado, para que essas luzes que são lançadas sobre nós possam se expandir maravilhosamente, para que a nossa consciência se expanda, para que todo o nosso ser se eleve e se engrandeça. Muito obrigado por tudo, Senhor. Que a luz do teu amor continue nos envolvendo, nos, nos chamando para o alto. Que assim seja. Ok, pessoal. Então finalizamos. Obrigado novamente pela presença, pela participação de todos, pelo carinho, pelas boas energias, tá? E aí a gente se encontra na segunda-feira, né? Bom final de semana. Aproveitem bem. E aí, segunda às 20 a gente tem o Livro dos Espíritos, tá bom? Um abraço, pessoal. Fiquem com Deus. Até mais.